25 anos de vitória, 25 anos de bênção sobre a nossa vida. Geração vai, geração vem, mas o nosso Deus continua com a mesma mão estendida sobre este povo, abençoando-nos e dando-nos a vitória a cada dia que temos passado. Vamos ficar sobre os pés para podermos aproveitar o tempo, porque ninguém quer sair aqui depois de meia-noite, ou quer? Não. Então, vamos aproveitar o tempo e vamos ficar de pé para lermos a palavra do Senhor. Abram a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e leremos 2 versículos para a nossa meditação. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e leremos 2 versículos para a nossa meditação. Amém? Pode continuar folheando aí que eu vou esperar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2, para a nossa meditação. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Amados e queridos irmãos, quando abrimos a Bíblia aqui, nessa carta de Paulo, quando ele escreve aos irmãos que estavam em Corinto, nós sabemos bem que Paulo era um homem escolhido de Deus, um homem separado de Deus, um homem que foi ungido pelo Senhor por uma obra especial a fazer na face da terra. Depois de Jesus Cristo, nós bem entendemos pela Bíblia Sagrada que o maior depois de Jesus Cristo foi o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, ele foi o homem que separou a sua vida, que dedicou a sua vida depois da sua conversão a Cristo Jesus, reconhecendo ele como único e suficiente Salvador. Porém, Paulo, nessa separação ministerial, ele foi levado e impulsionado pelo Espírito Santo do Senhor a fazer algumas viagens missionárias, porque Paulo não era homem de ficar parado. Paulo, ele era homem de ação. Ele tinha aquela sabedoria humana, mas ele tinha uma sabedoria também que via do alto para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, porque o Espírito Santo do Senhor era na vida dele. E em tudo quanto Paulo colocava as mãos, antes Deus Pai colocava a mão para ele e ele era sucedido. Nós entendemos pela Bíblia que pela primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele fazendo essas viagens, ele passou por algumas cidades, passou por alguns lugares e ali fundou algumas igrejas. Porém chegou o momento e chegou a hora em que ele havia de vir novamente nessas igrejas, confirmando todas elas. E então Paulo parte para a segunda viagem missionária. Quando Paulo parte para a segunda viagem missionária, ele passa por algumas cidades como Tessalônica, como Bereia, como Atenas, onde ele pregou o grande sermão ao Deus desconhecido. E ali naquele lugar ele mostrou para aquele povo que o Deus desconhecido era o Senhor Jeová. Ele mostrou para aquele povo que aquele Deus a quem eles estavam adorando, mas que eles não viam, era o Deus que Paulo estava apresentando naquela hora para aquele povo. Então Paulo, saindo de Atenas, ele então chega à cidade de Corinto. A cidade de Corinto, quando nós começamos a estudar ela, é uma cidade famosa pela sua riqueza, é uma cidade famosa porque ali em Corinto era um ponto de comércio, era um ponto de
navegação, navio ia e navio voltava, trazendo mercadorias para Corinto. Ali é um lugar onde se falava vários dialetos, e Paulo parou no coração da Ásia daquela época. Ele parou ali naquele lugar e começou a anunciar a palavra do Senhor, porque aquela cidade, ela era conhecida pela sua riqueza, ela era conhecida pelas suas práticas ilícitas e pelas suas depravações, pela sua conduta licenciosa e coisas semelhantes a esta. Então Paulo sentiu-se comovido pelo Espírito de Jesus Cristo, que é o Espírito Santo do Senhor, de parar naquele lugar e pregar o Evangelho, que é poder de Deus para todo aquele que crê. Então Paulo, parando naquele lugar, ele começa a fazer a obra de Deus ali em Corinto, e a Bíblia diz que ficando Paulo ali 18 meses, ou seja, 1 ano e 6 meses, ele fundou ali uma igreja em Corinto. Porém Paulo, como disse a princípio, é homem de ação, é homem de movimento, e por algumas razões maiores, o apóstolo Paulo foi levado a sair de Corinto e ir em diante a obra missionária. Mas ele deixou fundada lá na cidade de Corinto uma igreja pentecostal, uma igreja abraçada pelo Espírito do Senhor, uma igreja que era fundamentada na palavra do Senhor. Mas acontece que a cidade de Corinto, ela tinha essa forma de conduta, e o que acontece é que, se nós não vigiarmos constantemente, o mundo começa a entrar dentro da igreja de Corinto. E foi o que aconteceu naquela época, quando Paulo saiu de Corinto. Algum tempo depois, o mundanismo que estava em Corinto começou a entrar dentro daquela igreja. Então os irmãos que estavam em Corinto reuniram, fizeram um conselho e disseram: vamos até o apóstolo Paulo e vamos perguntar ao apóstolo Paulo o que é que nós temos que fazer, porque senão a igreja de Corinto, ela vai morrer, a igreja de Corinto, ela vai padecer, porque o mundanismo está entrando aqui dentro. Então aqueles homens partiram e chegaram a Paulo e começaram a expor a Paulo o que estava acontecendo na igreja de Corinto. Por exemplo, alguma das coisas que estavam acontecendo lá, havia irmãos que, por motivos banais, por coisas simples, estavam pegando o seu irmãozinho e levando diante do tribunal do ímpio lá, levando no juiz, para que o juiz desse a condenação aos irmãos. Havia naquela época falsos mestres que estavam dentro da igreja e estavam dizendo que Paulo era um falso profeta, estavam dizendo que Paulo ele era falso, que Paulo ele só veio ali para receber alguns dinheirinhos e partir novamente para uma vida de mercenário. Mas Paulo ele sabia que o seu tesouro estava guardado lá no céu. Paulo não estava interessado na grana que estava em Corinto, porque Paulo bem sabia que morrer era lucro e continuar vivendo com Cristo é ganho. Paulo sabia que uma vida separada com o Senhor é melhor do que muitas riquezas neste mundo aqui embaixo. Estava também acontecendo algumas outras coisas. Havia naquela época uma imoralidade dentro da igreja de Corinto, ou seja, havia filhos que estavam se deitando com a esposa lá do seu pai, e então aquilo estava começando a comer a igreja. Havia coisas que estavam acontecendo, como que no dia de culto estava havendo uma bagunça concernente aos dons espirituais, para não falar da ceia do Senhor, que pessoas estavam bebendo ela indignamente. Então Paulo buscou conselho ao Senhor, orou a Deus, buscou a face do Senhor, e Deus ele não resiste um homem de joelho. Então o Senhor ele inspirou a Paulo, deu a orientação a Paulo, e Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios. Paulo começou a explicar: olha, não faça isso, quando tiver de levar o juiz, que primeiro leve o pastor, para que ele possa resolver este problema concernente aos falsos mestres. Fica tranquilo, o dia do Senhor virá e estes homens há de prestar conta.
pelo que eles estão fazendo aqui embaixo com a minha pessoa e com a minha moral. Paulo disse: olha, vocês não se corrompam, porque vocês são pessoas separadas, vocês são templo do Espírito do Senhor. O Espírito Santo, ele habita na sua vida. Vocês são pessoas separadas. Concernente aos dons espirituais, eu vos digo que vocês tratem com ordem e com decência, porque Deus, ele sim trabalha de várias formas, mas ele só tem uma boca. Então, quando um profeta levar, que os outros calem e ouvem a palavra do Senhor. Paulo começou a explicar concernente à ceia do Senhor: ninguém toque nela indignamente. E tinha outros também que estavam lá e que estavam dizendo que aquele negócio de ressuscitar no dia final, isso era papo furado. Então Paulo disse: fique tranquilo, porque o dia que a trombeta tocar, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados para encontrar-se com o Senhor nos ares. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, então, recebendo então essa orientação do Senhor, escreveu esta primeira carta aos Coríntios. Mas Paulo, irmão, era um homem sábio. Paulo pegou Tito e disse: Tito, você vai com esses irmãos e observa lá os resultados que esta carta trará àqueles irmãos. Então Tito foi e levou ali aquela carta e ficou observando se alguma coisa estaria mudando dentro da igreja. Então, quando ele voltou e trouxe o resultado para Paulo, então Paulo disse: eu, apóstolo de Cristo Jesus, eu que estou vos saudando, eu sou apóstolo pela vontade de Deus, e a igreja de Deus que está em Corinto, graça e paz. Então ele começa a fazer esta saudação, ele começa a mostrar o seu contentamento e a sua alegria pelos alguns resultados que havia acontecido na igreja de Corinto. Sabe o que aconteceu naquela época? Satanás estava querendo infiltrar dentro da igreja. Satanás estava querendo trabalhar aquilo que Deus começou. Satanás estava querendo mexer nas estruturas e nos alicerces do cristianismo. Mas tem um negócio: Jesus certa feita perguntou aos discípulos: o que este povo aí fora pensa que eu sou? E ele disse: uns pensam que o Senhor é João Batista, outros pensam que o Senhor é Jeremias, e outros até mesmo dizem que o Senhor é Elias ou algum dos profetas. E então Jesus direcionou a ele e disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Pedro, saltando para a frente, disse: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Filho do Deus vivo. Então Jesus, voltando também para ele, disse: Pedro, sobre esta pedra, sobre esta palavra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que eu quero que você entenda com isto? Que a igreja de Jesus Cristo, ela não foi formada de fundo de quintal, ela não foi formada na porta de botiquinho. A igreja de Jesus Cristo, ela nasceu no coração de Deus e foi consumada na redenção de Cristo Jesus para a nossa vida. Não tem para Satanás, ele pode até tentar, mas nós estamos escondidos em Cristo Jesus. Quando estamos escondidos em Cristo Jesus, levante a tua mão e alegra-te em Deus, porque em Cristo Jesus nós temos segurança, em Cristo Jesus nós temos separação. E Paulo disse: a igreja de Deus que está em Corinto. Mas o que é a igreja? Nós estamos aqui dentro da igreja, mas isso que eu digo com pesar no coração. Muitos dos que estão aqui dentro não sabem o que é igreja, tocam nos conjuntos da igreja, mas não sabem o que é igreja, fazem parte do corpo da igreja, mas não sabem o que é igreja, estão na frente de conjuntos da igreja, mas infelizmente eles não sabem o que é a igreja, fazem parte do grupo administrativo econômico da igreja e não sabem o que é a igreja. Mas nesta noite, querendo Deus, você vai sair daqui sabendo o que é a igreja e qual é a finalidade da igreja aqui na face da terra. O que é a igreja? Então nós precisamos entender o que é a igreja.
igreja, para que possamos entender o que é a igreja. Então nós vamos dividir a igreja em duas partes. Primeiro, nós precisamos saber o que é a igreja na sua superficialidade, e depois nós precisamos entender o que é a igreja na sua profundidade. A igreja na sua superficialidade, nós não precisamos correr a muitas coisas, ou seja, nós não precisamos andar de um lado para o outro para saber o que é a igreja na sua superficialidade. Por exemplo, se nós pegarmos o dicionário da nossa língua portuguesa, por exemplo, aí o Silveira Bueno, se você pegar aquele mini dicionário e procurar o que é a palavra igreja, ele lhe dirá que a igreja é o templo dos cristãos, a igreja é a comunidade dos cristãos, e ele não está errado na sua definição. Isso é a igreja. Se nós perguntássemos a um teólogo o que é a igreja, ele nos diria que a igreja é o ajuntamento dos fiéis com a finalidade de adorar a Deus. Ele também não estaria errado na sua definição do que é a igreja, porque ele estaria explicando o que é a igreja na sua superficialidade. Se nós pegássemos um doutor em grego e perguntássemos para ele o que é a igreja, e ele então ajeitaria a gravata, encheria o pulmão, porque um tipo de entrevista dessa não é todo dia que se dá, e diria que a igreja é a tradução do termo grego eclésia, que então vem originado de duas palavras, sendo a primeira ek, que quer dizer para fora, e o verbo kalein, que quer dizer chamar. Então, fazendo a junção de ek com kalein, nós temos a palavra eclésia, que traduzido para o nosso português quer dizer o chamado para fora. Ele não estaria errado também na sua definição, mas nós não podemos ficar na superficialidade. Nós temos que entrar na profundeza de Deus, nós temos que entrar nas coisas ocultas de Deus para saber o que é a igreja. Coisa superficial é para aquelas pessoas que são fraquinhas, é para aquelas pessoas que não têm fôlego, mas aquelas pessoas que têm o fôlego no Espírito, nesta noite você entrará nas profundezas de Deus e saberá o que é a igreja na sua profundidade. Mas o que é a igreja na sua profundidade, meus irmãos, para nós sabermos o que é a igreja na sua profundidade, nós não precisamos ir muito longe, nós não precisamos andar muitas léguas e nem muitas milhas para descobrir o que é a igreja na sua profundidade. Para nós sabermos o que é a igreja na sua profundidade, basta somente você olhar para o irmão que está do teu lado. Se o teu irmão que está do teu lado, ele tiver compromisso com a palavra, se ele se alimenta da palavra, se ele medita na palavra, se ele respeita a palavra, se ele se refrigera na palavra, ele saberá dizer o que é a igreja na sua profundidade. Olha para o teu lado aí e veja se o teu irmão tem compromisso com a palavra. Ele tem compromisso com a palavra? Então pergunta a ele o que é a igreja na sua profundidade. O que é então a igreja na sua profundidade? Então olhe para cá, porque cada um vai dar uma definição. Então eu vou dar uma definição bíblica, e aí vai ficar mais fácil a compreensão. O que é a igreja na sua profundidade? A igreja na sua profundidade, ela é o corpo de Cristo. Mas pregador, desde quando eu sou crente, eu ouço falar que a igreja é o corpo de Cristo Jesus, mas hoje você vai ver de modo diferente. A igreja, ela é o corpo de Cristo Jesus. Paulo, escrevendo a Epáfras, ao pastor que estava em Colosso, ele disse no capítulo 1 e no versículo 24: regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a sua igreja. Então a igreja na sua profundidade, ela é o corpo de Cristo Jesus, ela é o corpo de Cristo Jesus. Mas entenda que agora, prestai atenção o que eu vos
digo, para nós chamarmos algo de corpo, ou seja, olha aqui para o Ronildo, para nós chamarmos essa carcaça aqui de corpo, é necessário que haja um conjunto de órgãos, ou seja, eu tenho dentro de mim, você não está vendo, mas eu tenho, está aqui dentro, é a razão de eu estar vivo, é o motivo de eu estar aqui de pé, há aqui dentro de mim, aparelho digestivo, aparelho respiratório, tem aqui dentro aqui nessa caixona uma coisa que se chama cérebro, sabe o que é isso? São um conjunto de órgãos que faz com que essa carcaça seja chamado corpo. Então eu sou um corpo, porque eu tenho braço, porque eu tenho aparelho respiratório, eu tenho aparelho digestivo, eu tenho aqui a minha visão, são membros que me fazem ser um corpo. Sabe o que eu quero que você entenda com isto? Que tem muitas vezes dentro da igreja do Senhor que tem pessoas que acham que são corpo, mas na realidade não são corpo. Sabe o que elas são? Elas são partes de um corpo, porque muitas das vezes abandonou o evangelho, muitas das vezes parou de orar, então se corrompeu e não pode ser chamado mais de corpo, desligou-se de Jesus Cristo, então é chamado parte de um corpo. Quando acontece um acidente violento e nesse acidente uma pessoa leva ali um choque, então começa a haver o desmembramento, ou seja, braço vai para um lado, cabeça vai para o outro, perna vai para o outro, aí chega o legista e pergunta, aonde é que está o corpo? Então eles vão dizer, olha, o corpo não está inteiro não, mas tem parte do corpo, uma está lá, outra está cá e outra está lá atrás. Sabe o que eu quero te dizer? Que se você verdadeiramente faz parte do corpo de Cristo, você não pode ficar separado da igreja, você não pode afastar do culto de doutrina da igreja, você não pode afastar do culto de oração da igreja. Se você faz parte da igreja, você não pode afastar da obediência da igreja, você não pode afastar da santidade da igreja. Sabe por quê? Porque o dia que Jesus voltar, ele não vai buscar parte de corpo, ele vai buscar o corpo inteiro para morar lá na glória. Louvado seja o nome do Senhor. Olha se o teu irmão faz parte do corpo ou ele é o corpo inteiro. Olha se ele faz parte do corpo, ele é o corpo inteiro. Mas olhe para cá porque os meus minutos estão acabando. Eu quero acabar aqui também o que eu tenho no coração para falar. Sabe o que acontece? Isso aqui é um corpo, mas tem algo fundamental aqui dentro desse corpo, que se faltar, eu vou cair para o chão e vou ficar aí como um cadáver, vou ficar aí morto, imóvel, não vou poder fazer nada. Sabe o que acontece? Se eu pulo aqui na frente, sabe o que é isso? Isso são movimentos de um corpo. Se eu levanto meu braço, se eu abaixo ele, se eu levanto a perna, sabe o que acontece? É porque nesse corpo tem sangue, nessas veias aqui corre sangue. Eu quero que você entenda, igreja que não tem a marca do sangue, ela não é corpo, ela é um cadáver ambulante que precisa encontrar sua vida. O único problema é que tem muitos crentes da igreja que nascem sangue, mas nesta noite meu Jesus vai jogar sangue na tua veia, e o pastor RH vai ser J. Nazareno, é Jesus que vai injetar na tua veia sangue, e você daqui vai sair dessa noite com a cabeça erguida e com a bandeira da vitória. Quantos tem a marca do sangue? Deixa eu ver. Louvado seja o nome do Senhor. Eis aí o povo que há de morar com Cristo, é o povo que tem o sangue dele na veia, é o povo dele que tem o sangue que purifica, o sangue que limpa, o sangue que faz a purificação na vida dele. Mas tem pessoas que é curiosa demais, irmão. Tem pessoas que tem uma curiosidade dentro do coração, e essa curiosidade ela pula para fora. Então eles querem saber que parte do corpo que ele é. Se é que eu sou o corpo de Cristo Jesus, então que parte do corpo que eu sou? Eu vou tentar te ajudar, mas se eu não falar aqui qual é a sua parte, você bate o joelho no chão e Jesus vai te revelar qual parte você é. Tem pessoas que é o pé de Cristo Jesus. Eu não estou entendendo, deixa eu te explicar. Tem pessoas, parece que tem fogo no pé, irmão, ele não consegue ficar parado, ele só fica movimentando. Fala dessa forma, esse crente agitado. Não é porque ele é agitado, não, é porque ele é os pés de Cristo Jesus
e Jesus não fica parado. A obra de Jesus continua. É no norte, é no sul, é no leste, é no oeste. Tem pessoas que aos pés de Cristo Jesus, se manda ele fazer visita na casa de uma pessoa bem controlado, ele vai porque ele é aos pés de Cristo Jesus. Se manda ele na favela, ele fala glória a Deus e vai também porque ele é aos pés de Cristo Jesus. Então disse Isaías: quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Quantos aqui são os pés de Cristo Jesus? Levanta a mão. Não se iluda, não se iluda. Tem pessoas que levantam a mão por emoção. Se você não é o pé, Jesus vai te dar o pé hoje. Se você não é o pé, ele vai doar o pé para você, para que você saiba fazer a obra dele com ação. Tem pessoas que já não é o pé, mas tem pessoas que é o ouvido. Ele já está cansado, a idade já chegou, o cansaço já está na porta, ele não consegue subir os morros, ele não consegue descer os valos, mas quando o Senhor clama lá do alto, ele tem sensibilidade à voz do Espírito do Senhor. Deus grita de lá e ele fala: Senhor, porque o teu servo está ouvindo. Eu não subo o monte, eu não desço o vale, mas eu ainda ouço a tua voz. O único problema que acontece dentro da igreja é que os tímpanos de muitos já estão furados, já não tem o impacto da onda da palavra do Senhor. Ele ouve a profecia de Nostradamus e de Mandiná, ele ouve a revistinha de quadrinho, mas quando Deus fala, não foi Deus que falou, foi conversa de homem. Foi aquele pregadorzinho lá, aquele chinês revoltado da vida, foi aquele japonês. Não, eu quero dizer, se você tem sensibilidade, não é o pregador, não é o pastor, é o Espírito que fala e você entende o que ele está dizendo. Deus nessa noite vai curar muitos discípulos aqui espiritual. Deus nessa noite vai abrir muitos ouvidos. Tinha pessoas que ouviam Deus falar, tinha pessoas que ouviam Deus dialogar com eles. Hoje ele diz: Senhor, o Senhor não fala mais comigo. Não é o Senhor que não fala, ele está falando hoje, é você que não está ouvindo. Sabe o que eu quero que você entenda? Que a pessoa que tem sensibilidade à voz do Espírito do Senhor, ele sempre vai querer ouvir a palavra do Senhor. Tem pessoas que não aguentam ficar ouvindo a palavra do Senhor. Fala que vai ler Bíblia, ele se revolta. Fala que vai ler a palavra, não deixa isso para amanhã, deixa isso para outra hora. Sabe o que é isto? Perdeu a sensibilidade à voz do Espírito do Senhor. Mas eu quero te dizer, comece a ouvir a palavra, alimenta-te da palavra, medita na palavra, reverencia a palavra, tenha temor da palavra, viva a palavra, pregue a palavra, faça com que essa palavra crie raiz nos seus corações, porque é a palavra que fortalece o cristão, é a palavra que levanta o caído, é a palavra que mata a sede do sedento, a fome do faminto, é a palavra que abre os olhos do cego. Quando Deus disse haja luz, foi a palavra do Senhor. E eu quero que você entenda que enquanto você estiver aqui dentro, você vai ter que continuar ouvindo a palavra. Você vai ter que continuar ouvindo a palavra, porque a missão da igreja é pregar a palavra, é anunciar a palavra, é levar a palavra. Meus amados, queridos irmãos, a igreja, ela não é só o corpo de Cristo Jesus, mas ela é também o templo do Espírito do Senhor. Nós somos a morada do Espírito do Senhor. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, ele pousou aqui dentro do nosso coração, e aqueles que conservaram a sua vida de separação, ainda tem ele na sua vida. Mas o que acontece é que o Espírito muitas das vezes ele tem que retirar, porque ele não se levanta meia parede com ninguém. Mas se você tem o Espírito do Senhor na sua vida, eu quero dizer, você é vencedor. Se você tem o Espírito de Deus na sua vida, sempre que você estiver desanimado, você vai ser animado, porque ele está aqui, ó, só aqui dentro, só para mim, só para você, para te consolar e para te ajudar nessa vida. O que acontece aqui na igreja, tem muitas pessoas que estão
estão dentro da igreja, mas eles estão andando na beirada da tábua, eles estão andando na corda bamba, eles estão andando em cima do muro. Sabe por quê? Porque dentro dele não é o Espírito Santo que está, dentro dele é o espírito da vaidade, é o espírito da prostituição, é o espírito do homossexualismo, é o espírito dos vícios. Mas nesta noite diga: Senhor, troca este espírito, Senhor, troca este espírito, Senhor. Chega dessa vida sofrida, dessa vida cansada. Eu quero o teu espírito só para mim. Mas qual agora então é a verdadeira igreja, homem? Porque já nós descobrimos que a igreja é o corpo de Cristo, que ela é a habitação de Deus e várias outras coisas que não temos tempo de falar. Mas então qual é a verdadeira igreja? Porque cada esquina que eu vou tem uma igreja. Por exemplo, um dia eu peguei uma revista evangélica para ler. Parecia mais um show de piada. Um monte de nome de igreja lá: Igreja Puleiro dos Anjos, o Fogo da Face Ardente Azul de Moisés. Irmão, aonde que achou isso na Bíblia? Eu olhei aquilo e comecei a rir. Jesus, eu já li a Bíblia 4 vezes, estou terminando aqui, e nunca vi falar que o fogo é azul. E eles descobriram que o fogo é azul. O Espírito lá revela melhor, parece. O fogo é azul, e eu nunca descobri aqui dentro que o fogo é azul. Sabe o que acontece? Eu quero que você entenda que a verdadeira igreja, ela não é identificada por letreiros luminosos. A verdadeira igreja não é aquela que você chega à Assembleia de Deus porque tem uma placa luminosa. A verdadeira igreja ela é conhecida pelas suas ações e práticas baseadas na palavra do Senhor. Para definir isso que é a verdadeira igreja, a verdadeira igreja é aquela que tem a palavra de Deus por base. Não é aquela que chega aqui, o pastor, o pregador, e vem com filosofias humanas. A verdadeira igreja é aquela que abre espaço para a palavra do Senhor, é aquela que abre espaço para a voz do Senhor no nosso meio. A verdadeira igreja é aquela que não fica dando ouvido a conversas alheias, mas ela ouve a palavra do Senhor, respeita a palavra do Senhor, identifica-se com a palavra do Senhor, obedece a palavra do Senhor. Você faz parte da verdadeira igreja? E quantos livros da Bíblia você leu este ano? Não me responda para não passar vergonha. Quantos livros paralelos você leu a Bíblia este ano? Livros evangélicos que trarão um conhecimento maior para a sua vida. Quantos? Não me diga, responda para você mesmo. Você já leu pelo menos Gênesis e Apocalipse? Pelo menos se para algum irmão perguntar, leu a Bíblia ali qual? Gênesis e Apocalipse. E aí ele vai imaginar que você leu a Bíblia toda. Você já leu a Bíblia este ano? Ou você pelo menos leu um versículo da palavra do Senhor este dia? Não? E depois quer me dizer que faz parte da verdadeira igreja? Caia na real, crente. Não tem como. Não tem como você falar que faz parte da verdadeira igreja e não manda paralela com a palavra do Senhor. Não tem como eu acreditar. Não tem como você me dizer que faz parte da verdadeira igreja e vive negando o nome de Jesus Cristo. Eu não posso acreditar que você faz parte da verdadeira igreja. Apocalipse diz aqui, no capítulo 3 e no versículo de número 8, se não me falha a memória, diz aqui a palavra do Senhor dessa forma, que a verdadeira igreja, ela tem a palavra por base e não nega o nome de Jesus Cristo. Vocês estão lembrados? Mas tem pessoas que andam com dupla personalidade. É agente secreto. No país dele, ele é uma pessoa natural. Quando chega no outro, ele tem que colocar uma máscara. Mas nesta noite eu te peço, joga a máscara aqui em cima do altar, porque aqui tem fogo. Hoje ela queima. Hoje ela queima em nome de Jesus Cristo. Aqui dentro da igreja, glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E se puder, dá até uns pulinhos. Dá até um glória a Deus. Levanta até a perna. Chega lá fora, é só no sapatinho, vai varrendo. Eu quero dizer, conserta a tua vida com Cristo Jesus nesta noite. Conserta-te, crente, em nome de Jesus Cristo. Porque o dia que Jesus vier e buscar a tua igreja, eu quero dizer, crente paraguai lá não entra. Lá só vai entrar crentes que têm a marca do sangue e que se identificam com a palavra do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor.
Eu poderia dizer mais, mas não vou dizer. Vamos passar para mais um. Qual que é a missão da verdadeira igreja? Ela tem duas missões. A primeira, salvar o que se perdeu. Ou seja, aquelas que tiveram um princípio com Cristo e se perderam, e aquelas que estão no pecado ainda, originados de Adão, ou seja, nunca aceitaram a Jesus Cristo e estão lá fora. Nós temos uma missão de ir lá fora resgatar Ele. Quantos sabem disso? Amém? Então eu vou dizer a segunda. A segunda missão da igreja, além de salvar o que se perdeu, é conservar o que está salvo. Essa é a mais difícil, irmãos. Salvar o que se perdeu não é tão difícil. É nós batermos os joelhos no chão todos juntos. É nós orarmos e dizer: Deus salva, e Deus vai salvar. Agora conservar o que está salvo é difícil demais, irmão. Conservar o que está salvo é difícil demais. Por quê? Porque tem crente dentro da igreja que não olha no olho do outro irmão. Por quê? Ele chateou, ele entristeceu, ele falou de mim, e ele diz que é crente, não pode liberar um perdão para o teu irmão. É isso que faz a igreja muitas vezes perecer. É porque ela não sabe conservar aquilo que está salvo. Mas nessa noite pega na mão do teu irmão assim e diga para ele: irmão, você pode fazer muita raiva nessa vida, mas eu libero perdão para você, porque Deus liberou perdão para a minha vida. Diga para o teu irmão: irmão, eu te perdoo, irmão. Você afrontou comigo, mas eu te perdoo. Você pisou na bola comigo, mas eu te perdoo. Diga para ele: eu te perdoo. Diga para ele: eu te perdoo. Eu te perdoo. Pega na mão dele. Você acha que eu estou brincando? Pega na mão dele. Fica de pé, homem, em nome de Jesus Cristo. Pega na mão dele. Vamos ficar de pé. Pega na mão do teu irmão que está aí do teu lado. Diga para o teu irmão dessa forma: irmão, venha o que vier, dê o que der, ainda que chova canivete, ainda que tu pise no meu calo, eu quero ter comunhão contigo, eu quero ter comunhão contigo. Não faça de fingimento. Diga para o teu: eu quero ter comunhão contigo. Você pisou na bola, mas eu quero ter comunhão contigo. Eu quero ter comunhão contigo. Tenha comunhão com o teu irmão, porque o dia que você tiver comunhão com o teu irmão, nós estaremos em comunhão com Deus. Tenha comunhão com o teu irmão. Tenha comunhão com o teu irmão. Tenha comunhão com o teu irmão. Isso, pode orar. Pode orar. Ore, adore, glorifique, diga: Senhor, ajuda-me a ter comunhão com meu irmão, Senhor. Segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho aí. Porque existem duas marcas que identificam a verdadeira igreja. Existem duas marcas que identificam a verdadeira igreja. Até agora o cacete caiu pro lado de cá. Agora vamos vir pro lado de cá, porque ela está aqui em cima, essa verdadeira marca. Vocês que são obreiros de Deus, podem olhar nessa face única aqui que Deus me deu. Não tem outra, é só essa. Eu quero vos dizer uma coisa: a marca da verdadeira igreja, me desculpe, eu estou de costas, não é por falta de educação, é por razão de circunstância. A verdadeira igreja, ela tem duas marcas. E felizmente uma delas compete a vocês que são obreiros na casa de Deus. Isso digo com amor e temor no coração. Quando lá estava escrito em Levítico, está escrito dessa forma: repreende o teu irmão, para que o sangue dele não seja sobre a sua cabeça. Se eu sair daqui sem falar isso com os irmãos, o sangue será sobre a minha cabeça. Mas a partir dessa hora, eu tiro essa responsabilidade do meu coração. Sabe qual é a marca da verdadeira igreja? E uma delas compete a vocês, que são obreiros da casa do Senhor. Quando Jesus Cristo enviou a carta que estava lá em Éfeso, e o pastor que estava em Éfeso, ele diz assim: eu digo, e quem sou eu? Eu sou aquele que tem as 7 estrelas nas minhas mãos. Sabe o que eu quero dizer com isso? As estrelas, elas têm duas interpretações. Ou seja, pode ser anjos mesmo, ou
Podem ser os pastores. Como a situação aqui é propícia a vocês, então eu vou levar para os seus lados. E eu acredito também mais nesta. Então lá diz: isto diz aquele que tem as 7 estrelas na sua mão. Sabe quem são as 7 estrelas? Você sabe porque estuda uma palavra do Senhor. As 7 estrelas eram os 7 anjos daquela igreja na Ásia daquela época. Ou seja, era o anjo da igreja de Pérgamo, era o anjo da igreja de Éfeso, de Laodiceia, de Filadélfia e outras mais. Então ele diz ao anjo que está na igreja de Éfeso: quem diz é aquele que tem as 7 estrelas na sua mão. Eu quero que vocês entendam, aonde vocês estiverem pastoreando, aonde vocês estiverem ministrando a palavra do Senhor, se você quer que aonde que você esteja, seja ali a verdadeira igreja, eu lhe dou um conselho de amigo: não saia da mão de Jesus Cristo. Ele disse: eu tenho na minha mão as 7 estrelas. Eu quero que vocês entendam, não fique na mão daquele crente mais antigo de igreja que tem 20 anos de carteirinha de membro. Não fique na mão daquele que tem o dízimo mais alto da igreja. Fique na mão de Jesus. Fique na mão de Jesus. Fique na mão de Jesus. Diga para o irmão do lado: fique na mão de Jesus. E outra é a mão direita. A mão direita é a mão da força, é a mão da autoridade, é a mão do poder, é a mão que Jesus te carrega. Agora vamos voltar para o lado de cá. Vamos voltar para o lado de cá. Qual que é a segunda marca? Jesus disse dessa forma: eu que tenho as 7 estrelas nas minhas mãos e ando entre os meios dos 7 castiçais. A segunda marca é a igreja que dá liberdade a Jesus de caminhar no meio dela. Ele disse: eu ando no meio dos 7 castiçais. Eu estou passando entre a igreja de Éfeso, eu vou na igreja de Esmina. Sabe o que eu quero que você entenda? Se você faz parte da verdadeira igreja, abra espaço aí, porque Jesus está passando nesta noite. Levanta tuas mãos. Levanta tuas mãos. Fecha os teus olhos. Abaixa a tua cabeça. Com a tua boca você vai dar glória, mas com o teu coração você vai cantar: passa por aqui, Senhor. Passa por aqui. Passa por aqui, Senhor. Passa por aqui, ó Senhor. Passa por aqui. Eu vou orar por você, continue pedindo: Jesus, passa por aqui. Eu vou dar um tempo para você conquistar Jesus. Diga: Jesus, passa por aqui hoje, Jesus, eu preciso. Querido Deus eterno e santo Pai, a tua palavra foi ministrada a Deus de Israel. E agora fazer esse povo entender que o que eu preguei é verdade, é só com o Senhor e com mais ninguém. E eu creio no que está escrito nessa faixa: agindo o Senhor, quem impedirá. Meu Deus, aqui está esta mocidade do Lar Esperança, Senhor. São uma igreja, Senhor, que está formada neste conjunto. É uma igreja, Senhor, que está alicerçada. Meu Deus, tu bem sabes que eu clamei ao Senhor. Tu bem sabes que eu chorei essa tarde. Tu bem sabes que eu busquei a tua face, para que o Senhor ouvisse a minha oração nesta hora, Senhor. Meu Deus querido, eis aí este povo. Eles estão com a mão levantada e com o coração clamando, dizendo: passa por aqui, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo eu peço que o que eu preguei é verdade. E se eu ainda tenho credibilidade contigo, comece a passar no meio do teu povo, em nome de Jesus. Comece a passar no meio do teu povo, em nome de Jesus. Passa, Senhor. Passa no meio da nossa cidade. Passa no meio da nossa cidade, Jesus. Passa, passa, passa. Passa até nos irmãos que estão lá fora, Senhor. Mas passa em nome de Jesus Cristo. Passa, 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 passa. Em nome de Jesus Cristo, receba o toque de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, receba a autoridade que Jesus tem. Ele passou lá em Jericó e curou o cego. Ele passou em Betânia e ressuscitou Lázaro. Ele passou em Judeia e curou os leprosos. Em nome de Jesus Cristo, ele vai
Em nome de Jesus Cristo, receba na tua vida. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus Cristo. Diga, Senhor, passa por aqui. Passa por aqui. Passa por aqui. Passa por aqui, Senhor. Receba a unção. Receba o poder. Não fique alheio. Não fique sem movimento. Você tem vida. É vida com abundância. Em nome de Jesus Cristo, vai recebendo. Em nome de Jesus Cristo, vai recebendo. Em nome de Jesus Cristo, vai recebendo. Clama, Senhor. Eu preciso do teu toque. Eu preciso da tua unção. Eu preciso da tua graça. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Mas eu vou orar daqui mesmo, para que onde estiver uma pessoa que não seja batizada com o Espírito, levantem. Nós estamos orando agora para acabar mesmo. Aonde não tem uma pessoa batizada com o Espírito Santo, para que Jesus Cristo venha batizá-lo, vamos ficar sobre os pés e abrace com o irmão do teu lado aí que não é batizado com o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo.
Os que não são batizados, levante a mão para ficar mais fácil aí encontrar você. Os que não são batizados com o Espírito Santo, levante as suas mãos. E um que é batizado, chega perto dele e abraça ele. Tenha companheirismo com ele. Tenha companheirismo com ele. E ajude ele a orar nessa hora e a falar ao Senhor. Vamos orar? Vamos ficar de pé para nós orarmos. E aí sim vocês podem orar e fiquem à vontade na casa do Senhor, banqueteando no banquete que cai do céu sobre a nossa vida. Querido Deus eterno e Santo Pai, eu ainda creio que o Senhor é Deus de perto, mas também é Deus de longe. Eles não estão de perto por cá, Senhor, mas eu creio que aonde eles estiverem, o Senhor tem o poder e a autoridade e o domínio para dar-lhes novas línguas espirituais a cada um deles, Senhor. Meu Deus querido e meu Deus amado, eu clamo ao Senhor que em nome de Jesus Cristo, o Senhor, na tua onisciência, na tua onipresença e na tua, Senhor, onipotência, o Senhor vai de encontro a esta pessoa, o Senhor vai de encontro a este jovem, o Senhor vai de encontro a esta jovem, o Senhor vai de encontro a este Senhor, esta senhora, e toca, Senhor, a vida dele, e batiza com o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Jesus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu clamo ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Se tiver alguém aí, entre o povo, que quer fazer o conceito do Senhor aceitar Jesus, fala com ele aí, traga até aqui à frente para orar por ele. Se tiver alguém aí que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, pode vir aqui à frente que vamos orar com você. Estamos em paz agora para o nosso lar. Oh Deus, abençoe por todos que aqui vieram nesta noite. Os conjuntos que louvaram a Ti. É a mensagem que foi entregue, ó Deus. Sempre conosco. Em nome do Senhor, para todo sempre. A graça de Jesus Cristo, em nome de Deus, a comunhão do Espírito Santo, seja com toda a igreja. Quem pode dizer comigo, diga amém. Despedimos a todos na gloriosa paz do Senhor. Despedimos todos na gloriosa paz do Senhor. Morto, Fernando.